O ditador ilegítimo Maduro era o chefe de uma vasta rede criminosa responsável pelo tráfico de enormes quantidades de drogas mortais e ilícitas para os Estados Unidos. Conforme alegado na acusação, ele supervisionou pessoalmente o cartel violento conhecido como Cartel de las Solas, que inundou nosso país com veneno letal. Responsável pela morte de inúmeros americanos, muitos americanos, centenas de milhares ao longo dos anos morreram por causa dele. Maduro e sua esposa em breve enfrentarão toda a força da justiça americana e serão julgados em solo americano. Operação Resolução Absoluta. Esse foi o nome oficial da enorme operação militar que acabou de derrubar o regime de Maduro. Esses detalhes foram divulgados agora em coletiva de imprensa. Essa operação envolveu 150 aeronaves em mais de 20 bases e uma incursão confirmada das Forças Delta. Vamos aos detalhes. Aqui está o presidente do Estado-Maior Conjunto, Raising Cane, explicando tudo. Ouça. Vou falar sobre a preparação após meses de trabalho da nossa inteligência para encontrar Maduro e entender como ele se movia, onde ele morava, para onde viajava, o que comia, o que vestia, quais eram seus animais de estimação. No início de dezembro, nossa força ficou em alerta, aguardando uma série de eventos alinhados. O principal era escolher o dia certo para minimizar o potencial de danos a civis e maximizar o elemento surpresa. E minimizar o dano ao pessoal indiciado para que, como disse o presidente, eles pudessem ser levados à justiça. E como o presidente disse mais cedo hoje, o clima na Venezuela é sempre um fator, nesta época do ano e nas semanas até o Natal e o Ano Novo. Os homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos estavam prontos, esperando pacientemente que os gatilhos certos fossem acionados e que o presidente nos ordenasse a entrar em ação. Na noite passada, o tempo melhorou o suficiente, abrindo um caminho que só os aviadores mais habilidosos do mundo poderiam atravessar, passando por oceanos e tetos baixos de nuvens nas montanhas. Mas quando recebe uma missão, esta organização não desiste. Às 22h46 horário do leste, na noite passada, o presidente ordenou que as Forças Armadas dos Estados Unidos avançassem com essa missão. Ele nos disse e agradecemos: Senhor presidente, boa sorte e que Deus o acompanhe. E essas palavras foram transmitidas para toda a força conjunta. Ao longo da noite, aeronaves começaram a decolar de 20 bases diferentes em terra e no mar por todo o hemisfério ocidental. No total, mais de 150 aeronaves, bombardeiros, caças de inteligência, reconhecimento, vigilância e helicópteros estavam no ar na noite passada. Milhares e milhares de horas de experiência estavam no ar. O tripulante mais jovem tinha 20 anos e o mais velho 49. E simplesmente não há comparação para o poderio militar americano. Quando anoiteceu, helicópteros decolaram com a força de extração, incluindo agentes da lei, voando para a Venezuela a 30 metros sobre a água. À medida que se aproximavam das costas venezuelanas, os Estados Unidos começaram a sobrepor diferentes efeitos fornecidos pelo Spacecom, Cybercom e outros membros da interagência para criar um caminho aéreo. Essas forças estavam protegidas de aeronaves, estavam protegidas por aeronaves dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, da Força Aérea dos Estados Unidos e da Guarda Aérea Nacional. A força incluía F-20 e 2 F-35, SF-18S Guerra Eletrônica, 18S e 2S Bombardeiros, B-1 e outras aeronaves de apoio, além de numerosos drones pilotados remotamente. À medida que a força começou a se aproximar de Caracas, o componente aéreo conjunto começou a desmantelar e desativar os sistemas de defesa aérea na Venezuela, empregando armas para garantir a passagem segura dos helicópteros até a área-alvo. O objetivo do nosso componente aéreo foi e sempre será proteger os helicópteros e a força terrestre, levá-los até o alvo e trazê-los de volta para casa. Agora, isso é algo que abordamos em um vídeo anterior.
Mas os Estados Unidos da América primeiro destruíram bases aéreas venezuelanas, bases militares, defesas aéreas e qualquer outra coisa que pudesse ser usada para impedir essa operação. Depois que isso aconteceu, os helicópteros com as forças especiais entraram no complexo e foram direto ao alvo. Ao entrarem no complexo, foi a primeira vez que foram alvo de tiros. Isso significa que eles viajaram por todo o espaço aéreo venezuelano, até a casa onde Maduro estava escondido, e não encontraram nenhuma resistência. Outra parte importante a destacar nessa operação é que Maduro estava sendo protegido por forças especiais cubanas, ou soldados cubanos. Basicamente, não eram soldados venezuelanos. E essa é uma tendência que começou na Venezuela, com Hugo Chávez, que não confiava em seus próprios soldados e em seus próprios cidadãos. Então ele dava petróleo de graça e subsídios para Cuba, e em troca, Cuba lhe fornecia inteligência e, claro, mão de obra para protegê-lo. Maduro também estava implementando o mesmo sistema de seguranças pessoais. Podemos supor que os helicópteros dos Estados Unidos da América foram atacados primeiro pelas forças cubanas, não pelo exército venezuelano. Isso é importante, pois veremos depois que o exército terá papel crucial no futuro da Venezuela. Mas aqui vão mais detalhes sobre essa fase da operação. Ouça! Chegamos ao complexo de Maduro a 1h01 da manhã, horário do leste, ou 2h01 da manhã, horário local de Caracas, e a força de apreensão desceu no complexo de Maduro e avançou com velocidade, precisão e disciplina em direção ao seu objetivo. E isolou a área, para garantir a segurança da força terrestre, enquanto apreendiam as pessoas indiciadas ao chegarem na área-alvo. Os helicópteros foram atacados e responderam a esse fogo com força esmagadora e em legítima defesa. Uma de nossas aeronaves foi atingida, mas continuou voando. Como o presidente disse, todas voltaram para casa, e essa permaneceu operacional até o fim da missão. Durante a operação no complexo, nossas equipes de inteligência aérea e terrestre atualizavam em tempo real a força terrestre, garantindo que essas forças pudessem navegar com segurança pelo ambiente complexo sem riscos desnecessários. A força permaneceu protegida pela aviação tática de apoio aéreo. Maduro e sua esposa, ambos indiciados, se renderam e foram detidos pelo Departamento de Justiça. Com o apoio das nossas incríveis Forças Armadas dos Estados Unidos da América, com profissionalismo e precisão, sem nenhuma perda de vidas americanas. Após garantir a custódia dos indiciados, a força começou a se preparar para a partida. Helicópteros foram chamados para exfiltrar a força de extração, enquanto caças e aeronaves pilotadas remotamente forneciam cobertura aérea e fogo de supressão. Houve vários confrontos de autodefesa enquanto a força começava a se retirar da Venezuela. A força conseguiu se exfiltrar com sucesso e retornou para suas bases de lançamento flutuantes, e a força estava sobre a água. Às 3h29 da manhã, horário padrão do leste, com os indiciados a bordo, e tanto Maduro quanto sua esposa estavam embarcados no USS Iwo Jima. Então isso é insano. Toda a operação durou cerca de 2h30 a 3, sem perda de equipamento. Os helicópteros chegaram a ser atingidos por tiros, mas conseguiram voar de volta e retornar à base. E além disso, não houve perda de vidas agora. Houve feridos, não sabemos exatamente quantos até o momento, mas não houve mortes agora. A pergunta agora é, qual o próximo passo? Já discutimos o que acontece com Maduro? É provável que ele vá a Nova York hoje para responder à acusação apresentada de manhã. Mas a próxima pergunta é, claro, quais são os próximos passos para o país? O que acontece com a Venezuela? Que governo assume e que liderança assume? Esse foi o tema central da coletiva recém-encerrada, com várias respostas sobre isso. Vamos ouvir. Presidente Trump comenta sobre o histórico dos Estados Unidos da América, que não é dos melhores nesse aspecto. Como no dia após derrubarmos um ditador, tenho certeza de que muitos lembram do Iraque. Então ouçam. Os Estados Unidos da América têm um histórico misto de derrubar ditadores sem planejar o que acontece depois. Bem, é por isso que tivemos presidentes diferentes. Mas comigo, isso não é verdade. Comigo tivemos um histórico perfeito de vitórias. Nós vencemos muito e nós vencemos. Se você olhar para Salomé, olhar para Al-Baghdad, olhar para o Martelo da Meia-Noite, o Martelo da Meia-Noite foi incrível. Agora você não teria paz no Oriente Médio. Há basicamente paz no Oriente Médio.
Por isso, sem o sucesso do Martelo da Meia-Noite, você não teria paz no Oriente Médio. Então, comigo você teve muitas vitórias, teve apenas vitórias, não teve derrotas. O presidente Trump anunciou a formação de um grupo de administradores do governo dos Estados Unidos da América. Posso supor que Marco Rubio terá um papel nesse grupo, que fará parte da administração do país, até haver uma transição segura para um governo venezuelano que possa liderar o povo. Imagino que esse governo será eleito, mas isso saberemos com o tempo. Mas aqui está a resposta relacionada ao grupo americano que vai desempenhar um papel no futuro da Venezuela. Ouça só. Bem, isso será por um tempo. As pessoas que estão bem atrás de mim, nós vamos comandar isso, nós vamos trazer de volta. Eu falo de um país morto. 1 ano e meio atrás éramos assim. Agora somos o país mais quente do mundo, somos um país indo melhor do que qualquer outro país em qualquer lugar do mundo. Você está dizendo que Hegseth Rubio vão liderar a Venezuela e que enviará tropas dos Estados Unidos da América para ajudar? Isso é trabalhar com o povo da Venezuela para garantir uma Venezuela do jeito certo. Porque se simplesmente formos embora, quem vai assumir? Não há ninguém para isso. Você tem uma vice-presidente que foi nomeada por Maduro e agora ela é a vice-presidente e ela, acho eu, é a presidente. Ela assumiu a presidência recentemente. Ela teve uma longa conversa com Marco e ela disse: faremos o que você precisar. Acho que ela foi bastante gentil, mas realmente não tem escolha. Vamos fazer do jeito certo, não só com Maduro. Então vá embora como todos e diga, deixa isso ir para o inferno. Claro, também há uma questão constitucional. Isso é guerra ou não? Porque, como muitos de vocês devem saber, o presidente não tem a capacidade de declarar guerra. Só o Congresso pode fazer isso. Mesmo não sendo uma guerra, foi uma grande operação. O Congresso deveria ser notificado. Não sou advogado constitucionalista, então não sei se isso é exigido. Aqui está o secretário de Estado Marco Rubio, explicando por que o Congresso não foi notificado. Ouça. Você notificou algum membro do Congresso com antecedência? Marco, quer comentar? Por que se envolveu? Nós ligamos para os membros do Congresso imediatamente depois. Esse não era o tipo de missão para a qual você pode fazer uma notificação ao Congresso. Missão baseada em gatilhos, com condições específicas a cumprir todas as noites. Observamos e monitoramos isso por dias, então não dava para simplesmente avisar as pessoas. Podemos fazer isso em algum momento nos próximos 15 dias, mas em grande parte é uma função de aplicação da lei. Lembre-se, no final das contas. Na essência, foram presos 2 fugitivos procurados pela Justiça americana com apoio do Departamento de Guerra ao Departamento de Justiça. Agora, existem implicações políticas mais amplas aqui, mas simplesmente não é o tipo de missão que você pode avisar com antecedência, porque isso coloca a missão em risco. Se eu puder acrescentar uma coisa a isso, o Congresso tem uma tendência a vazar informações, isso não seria bom. Se tivessem vazado, general, o resultado seria diferente. Eles já sabiam que chegaríamos, muitos navios lá fora mostravam que esperavam por nós. Mas o Congresso vai vazar, e a gente não quer vazamentos agora. Além disso, há também a questão de Cuba, como mencionamos antes no vídeo. Cuba mantinha relação próxima com o governo Maduro. E para a economia cubana, que já está enfrentando dificuldades, isso com certeza vai ser um grande golpe. Além disso, Cuba está muito perto das fronteiras dos Estados Unidos. Não sei o que vai acontecer, mas o secretário de Estado, Marco Rubio, fez um forte alerta para Cuba manter o contrato de arrendamento. Ouça. Quero dizer, acabei de fazer uma declaração há alguns minutos sobre, você sabe, quando o presidente fala, você deve levá-lo a sério. Então basta dizer que, você sabe, Cuba é um desastre. É governada por homens incompetentes e senes e, em alguns casos, apenas incompetentes. Mesmo assim, não tem economia, está em colapso total. E, aliás, você sabe, todos os guardas que ajudaram a proteger Maduro, isso é bem conhecido, toda a agência de espionagem deles, tudo estava cheio de cubanos, quero dizer, eles, basicamente. É incrível, essa ilha pobre tomou conta da Venezuela. Em alguns casos, um dos maiores problemas que os venezuelanos têm é que eles precisam declarar independência de Cuba. Eles tentaram basicamente colonizar o país do ponto de vista da segurança. Se eu morasse em Havana e estivesse no governo, ficaria um pouco preocupado. Você está cortando o fluxo de petróleo para Cuba vindo da Venezuela. O presidente já anunciou há uma semana que todo o petróleo sancionado não será permitido, então isso é só uma desculpa. E por último, é claro, não podemos simplesmente ignorar a Rússia em tudo isso, porque isso foi definitivamente um grande golpe para a economia russa.
Para a Rússia, não foi só questão geopolítica, mas também econômica, já que dependia da Venezuela. Alguns de vocês talvez saibam que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Como esse petróleo não estava no mercado, isso era muito bom para a Rússia, já o país mais sancionado do mundo. Agora que o governo Maduro saiu, esse petróleo pode chegar ao mercado? Eu não sei quanto tempo isso vai levar, porque tenho certeza de que isso vai exigir muito investimento e construção para colocar todos esses campos antigos e refinarias em funcionamento novamente. Se esse petróleo chegar ao mercado, a economia russa, já afetada pelas sanções, enfrentará problemas graves. Porque os preços globais do petróleo estão relativamente baixos. Mas, além disso, o petróleo russo está sendo vendido com um desconto ainda maior em relação ao petróleo normal, e se o petróleo venezuelano chegar ao mercado, clientes russos, como China e Índia, podem não querer assumir o risco de comprar petróleo russo sancionado, se eles puderem conseguir o mesmo petróleo de outro lugar. Para a Rússia, isso vai apresentar uma situação muito complicada, porque a maneira como eles atraem compradores é oferecendo um desconto em relação ao preço pelo qual o petróleo está sendo negociado. Quanto menor o preço do petróleo, maior o desconto que a Rússia precisa dar para atrair compradores dispostos a assumir o risco. Isso significa que chega um momento em que não é mais lucrativo para a Rússia continuar nesse jogo. Eles não podem seguir oferecendo descontos enquanto o preço do petróleo cai, pois chega uma hora que não é mais lucrativo. Eles só extraem petróleo devido aos descontos e sanções, o que gera prejuízo. Esse tema ficará para outro vídeo. Veja a resposta do presidente Trump sobre o acordo de paz com a Rússia. Uma palavra? É sobre Putin. Se você quiser. Sobre Putin. É sempre bom falar sobre Putin. Você falou com ele na segunda? Ele mencionou Maduro ou esse assunto? Não falamos. Nunca conversamos sobre Maduro. Você está brava com ele agora? Digo, tem isso. Não estou satisfeito com Putin. Ele está matando muita gente. Achei que seria assim, então resolvi 8 1/4 de guerra, sabe? 1/4 foi a Tailândia e o Camboja. Eu fiz de novo, eles começaram a brigar e eu resolvi em cerca de 5 horas e resolvi a situação. Estou me dando 1/4, então agora estou com 8 1/4. Em outras palavras, eu resolvi a guerra, mas então eles começaram a brigar de novo. Eles brigaram feio nos últimos 4 dias. Consegui fazer com que voltassem à paz, então só dou-lhe 1/4. Achei que o mais fácil seria a Rússia e a Ucrânia. Não é? E ambos fizeram coisas bem ruins. Essa guerra é do Biden, não minha, mas quero parar as mortes. Você viu onde? No mês passado. 30 mil. Da última vez foram 27 mil. No mês anterior, 30 mil, a maioria soldados foram mortos. Isso. Mês passado, 30 mil. Eu quero parar isso, sabe? Eu fiz a OTAN pagar 5 em vez dos 2 que eles não estavam pagando. Eles não estavam pagando 2 e agora eles pagam 5. Enviamos muitas munições, mísseis e outros itens para eles e eles pagam por tudo. Os Estados Unidos não estão perdendo, provavelmente estão ganhando dinheiro. Isso não me preocupa, só quero impedir aquelas pessoas. Estamos perdendo 25 mil a 30 mil pessoas vindas de 2 lugares distantes. Mas se eu puder parar, porque é algo em que eu sou muito bom em fazer acordos, acho que tudo é um acordo. A vida é um acordo. Mas se eu puder parar essa guerra e salvar 30 mil jovens, além de Kiev, pessoas também estão morrendo em outras cidades. Você sabe, são menos, mas ainda assim estão sendo brutalmente mortas. Não estou feliz com isso. Achei que isso seria resolvido. O Sr. Witkoff está aqui e acredito que estamos progredindo. Mas essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Se eu fosse presidente, nunca teria acontecido. Putin diz isso. Todo mundo diz isso. Se eu fosse presidente, isso não teria acontecido. Herdei essa guerra. Isso foi Joe Biden, Zelensky e Putin. Eu entrei nessa situação e está uma bagunça. E eu vou dizer o seguinte. Eu assisti a uma operação ontem à noite que foi tão precisa, tão brilhante, quero dizer, foi incrível. Se tivéssemos pessoas como esse general e nosso pessoal envolvido naquela guerra, aquela guerra não teria durado muito tempo. Isso eu posso te garantir. Aquela guerra, para usar um termo antigo, aquela guerra se tornou um banho de sangue e queremos que ela seja interrompida. Muito obrigado a todos. Agora, definitivamente, essa foi uma notícia enorme. Enorme. Então teremos muito mais análises nos próximos dias.
Então, com certeza, não deixe de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Meu nome é Sam e eu te vejo no próximo vídeo. Um dos problemas de fazer vídeos como este, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados pelo YouTube. Mostrar ataques de drones ou imagens da próximo vídeo.